vai morar no céu. Eu quero que você neste momento abra a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 15, versículo 11, em nome de Jesus. E nós não vamos assim ler contínuo, já foi lido, louvado é o nome do Senhor. Eu vou ler, o irmão esteja acompanhando, assim, para nós estarmos ganhando tempo. Mas moço disse assim: Pai, dá-me da parte do que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu vou já pular para o 20, assim a gente vai estar adiantando. E levantando-se foi para seu pai, enquanto ainda estava longe o viu, e moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou seu pescoço e o beijou. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Pai, nós te louvamos, porque tu tem permanecido fiel, e a tua graça, Senhor, está aqui nessa noite. Continua falando conosco em nome de Jesus. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Eu estou com a voz um pouco rouca, não sei, passei o dia tentando evitar água gelada, mas não foi possível, a garganta ainda não está boa. Mas nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, e quem está alegre, diga amém. Amém? Glória a Deus. Aqui tem um batalhão de servos do Senhor, louvado é o nome daquele que vive. Quando nós falamos um pouquinho, uma história que todos já conhecem, louvado é o nome do Senhor. Todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre ele. O pastor continuamente fala, alguns obreiros falam, outros irmãos ouvem em outras igrejas, pela televisão. Mas o fato é que Deus, quando Ele quer tratar o homem, não há nada que possa impedir, quando Ele visualiza alguém que Ele pretende trabalhar, e Ele olha uma pessoa e fala: olha, aquele ali tem um potencial, aquele ali será uma arma na mão, ele vai ser aquele que vai levar a minha palavra. E o Senhor muitas vezes usa daquele artifício de trabalhar aquela pessoa para deixar cada vez melhor. E muitas vezes nós não entendemos por que o Senhor faz isso. Muitas vezes nós olhamos e pensamos: olha, o Senhor gosta de ver sofrer aquela pessoa. Nós olhamos aquela pessoa, quem sabe está sofrendo muito, e muitas vezes nós falamos: puxa vida, que fez esse indivíduo para estar sofrendo desta forma? E o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quando começamos, como estamos, no meio da nossa caminhada, e Ele sabe também o final das coisas. E o nosso Deus, por sua onisciência, onipresença, onipotente, Ele sabe todas as coisas. Então Ele pode olhar um covarde que está lá no canto escondido, e olhar no seu interior e falar: olha, aquele ali será um grande homem, porque aquele é quem eu escolhi para levar a palavra de Deus. Então cabe a mim forjá-lo como arma na mão do valente. E nós ouvimos muito falar também sobre o vaso e o oleiro. O pastor recentemente falou isso. E falando sobre o vaso e o oleiro, nós vemos que o oleiro, quando ele acha um vaso e ele mexe, o vaso não fica bom, ele amassa novamente e continua fazendo. E quem sabe ele pode até olhar e falar: olha, esse vaso ainda não está muito bom. E aí, volta de novo, amassar e fazê-lo novamente. Porque o Senhor está querendo estabelecer nessa terra um vaso de qualidade. O Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe que você foi aquele quem Deus escolheu para ser ministro nessa terra. O Senhor te escolheu para prosperar nessa terra, e muitas vezes o nosso eu se levanta e muitas vezes impede que a mão de Deus estabeleça em nós o seu reino. E aí, se nós olharmos um pouquinho a vida dos homens do passado, nós podemos analisar que um certo homem chamado Moisés era um homem que nasceu no Egito, conhecendo todas as coisas do Egito. Imagina o Egito com os homens mais sábios da terra. A história cita que o Egito, no passado, era um dos
homens mais intelectuais eram os egípcios. Eles tinham tudo sobre... Eles falavam até sobre constelações. Há de se ver pelas pirâmides que assim o fizeram. E nós podemos analisar que Moisés nasceu naquele meio ali. Então ele cresceu conhecendo todas as coisas da ciência. E aí ele passou 40 anos aprendendo tudo. E quem sabe até achando que era alguma coisa. E aí Deus olha assim e pensa, olha, 40 anos achando que é. Eu vou mostrar para ele, levando ao deserto, para mostrar quem eu sou e vou me revelar a ele. E Deus sabia que existia um guerreiro que precisava ser trabalhado no deserto. E nós entendemos que Deus queria mostrar que Moisés não era nada. E Deus agora no deserto, 40 anos ensinando o que Deus era. Deus se manifesta de uma forma tão especial, que se apresenta numa figueira que não se consumia. Mostrando ali que Ele era todas as coisas. E que a tecnologia, quem sabe a ciência do Egito, era nada à vista dos olhos de Deus. E 40 anos ele aprendendo que era alguma coisa. E depois Deus leva ao deserto, 40 anos eles entendendo que não era nada. E aí Deus fala, e agora eu vou te levar pelo deserto, lá no Egito de volta. 40 anos te mostrando os meus milagres. Eu vou te mostrar que no Egito você não era nada. No deserto eu me apresentei para você e mostrei que eu sou tudo na sua vida. E agora eu vou passar 40 anos mostrando com o maná do deserto, com a água da rocha, com a montanha, com a nuvem que andava sobre eles, com a nuvem de fogo que andava à noite iluminando. E Deus se revelando, mostrando que Deus era todas as coisas e que o homem sem Deus não é nada. E a palavra de Deus diz que nem os sapatos deles se consumiam com o tempo. Porque existia uma ordem de Deus. Olha, eu estou preservando este povo precisa caminhar, ele não pode ficar parado. E eles têm que andar. E aí Deus mandou uma ordem de proteção sobre eles, que caíram sobre todo o povo. E eles foram abençoados por Deus. Então nós podemos entender que quando o homem se apresenta diante de Deus e fala que alguma coisa, Deus se revela e mostra. Eu preciso forjar este homem como uma grande ferramenta para o meu trabalho. A palavra de Deus também fala de um homem chamado José. E aí se nós olharmos, nós vamos ficar procurando defeito em José e não vamos achar. Mas se você lembrar a história, você vai ver que José, quando o seu pai assim era o mais querido, o seu pai colocava ele para espionar seus irmãos. E aí ele se apresentava, e aí ele reuniu toda a família e falou, olha, eu tive um sonho, e aí os fechos dos meus molhos, eu estava com um fecho de molho aqui, e os seus 11 molhos se curvavam diante do meu. E aí eu tive outro sonho, e aí o sol e a lua, e as estrelas, 11 estrelas se curvavam diante de mim, e aí eu estava, e aí eles se iraram muito. E a família dele se irou por quê? Porque falou, você vai reinar sobre nós? Você tem alguma autoridade? Quem é você para ficar falando essas coisas? E aí Deus já tinha olhado lá de cima e falado, olha, aquele ali tem um potencial, aquele é meu. Mas eu preciso trabalhar ele como uma ferramenta. Eu preciso que ele seja um guerreiro de valor. Mas eu preciso forjá-lo, porque ele ainda está verdinho ainda, quem sabe, precisando de alguns ajustes. E eu entendo muito mais de trabalhar o homem. Porque quando o homem se diz duro, eu faço com que ele amoleça para mostrar que eu sou Deus sobre todas as coisas. Aleluia. E chega um tempo que José é levado ao Egito, ali vendido pelos seus irmãos. E aí ele é procurado ali, e por uma certa ocasião, para a mulher de Potifar, tentado, resistiu, foi homem de Deus, e foi levado ao calabouço. E lá Deus continuou se revelando a José. José, e ali tiveram um sonho, o padeiro, o copeiro do rei teve um sonho, e ali ele, por a graça de Deus, Deus começou, e aí a usá-lo, e ele conseguiu mostrar que aquele sonho, Deus tinha um significado, e eles foram abençoados, e um foi salvo, o outro foi degolado, como assim a palavra de Deus, ele tinha dito para aquele homem. E aí você pergunta, olha, o que quer dizer com isso? Que é a história que nós conhecemos muito.
E nós pensamos que se porventura ele não fosse um homem trabalhado por Deus, e Deus não tivesse um plano na vida de José, José poderia um dia voltar ao Egito e quem sabe ser governador, e ainda não ter trabalhado o seu coração, e quando seus irmãos voltassem ali, quem sabe ele estaria com muito ódio, rancor no seu coração, e falar: olha, é tempo de vocês agora se curvarem diante de mim, porque eu agora sou autoridade. Se vocês olharem o meu anel, você vai ver que este anel existe uma autoridade, eu sou um governador agora, e agora vocês vão se curvar, como aconteceu no sonho lá no passado. E aí não foi isso que aconteceu, porque Deus tinha trabalhado o coração dele. E quando ele estava lá no cativeiro, o Senhor, quem sabe, estava com o coração doendo, e quem sabe, querendo já trazer ele para o reinado, mas não foi possível, porque o Senhor ainda estava no coração. Olha, existem algumas coisas que ainda precisam ser revelado a ele. E aí, quem sabe, o Senhor à noite, naquela cadeia fria, estava falando para ele: olha, você precisa ter amor no teu coração, ser trabalhado, moldado por Deus. E aí, quem sabe, o amor de Deus foi invadindo o seu coração, porque quando ele voltou para o reino, agora sendo o segundo homem do Egito, já estava trabalhado por Deus. Poderia se apresentar dezenas de situações, mas ele estava sabendo que ele já tinha sido trabalhado por Deus, e que nada mais ia fazer ele sair da presença de Deus. E aí nós somos como um vaso na mão do oleiro. O Senhor nos pega, trabalha a nossa essência, e quem sabe muito de nós ainda está lutando contra o Senhor. Um dia o Senhor encontrou Paulo, e aí Paulo cai no chão do cavalo, e aí o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor estava dizendo para ele: olha, eu sou o Deus daquele a qual você persegue. Eu sou o Deus que se apresentei diante da palavra, diante dos meus discípulos, e tu queres matar eles. E Deus falando: agora eu vou trabalhar o mais duro do coração do homem. O homem que matava, agora eu vou ensinar ele da vida. Deus estava trabalhando ele, e aí nós entendemos: puxa, ele passou 3 dias ainda no hotel cego, numa pensão. E aí, quem sabe, o Espírito Santo estava trabalhando o teu coração. E aí, quem sabe, Paulo lá, um assassino do homem da lei, que acostumava a perseguir os cristãos, agora sendo trabalhado por Deus, para ser um homem levantado para curar as nações, e mostrar o Deus de toda a glória. E é isso que eu digo, porque quando ele foi trabalhado, quando ele voltou, quando o Senhor o ensinou que ele precisava ser tratado e que ele não era nada diante dos olhos de Deus, quando ele caiu cego daquele cavalo, a palavra de Deus diz que ele viu um homem e ali um raio de luz, e Deus se apresenta para ele e diz: olha, por que me persegues? E quem sabe ele tenha falado: olha, eu não te conheço, como é que eu vou te perseguir? Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque onde a palavra de Deus estava, o Espírito Santo, a presença de Deus estava. E aí mostrando que Deus era o Deus que não falha e que sabe todas as coisas. E aí nós vemos que Deus é o Deus de todas as coisas. E aí Deus começa a trabalhar também este homem. Nós quando falamos a história do filho pródigo. O filho pródigo era um rapaz que estava na sua casa, na sua fazenda. E era um menino problemático, porque constantemente poderia estar sempre falando: olha pai, com seus aborrecimentos. E aí, Deus, ele quer sempre alcançar o homem. E aí, quem sabe você fala assim: olha, eu vou abrir mão daquela pessoa, porque aquela irmã não tem jeito, aqui não tem jeito. Aí o Deus sabe trabalhar todas as coisas. E aí nós não sabemos nada, mas o nosso Deus é o Deus que sonda todo entendimento. Ele sabe aquele que vai dar fruto. Ele sabe aquele guerreiro que está dentro de você. Ele sabe que você é uma pessoa de valor. Ele sabe que você cresceu e está nessa terra, está aqui nesta noite para ouvir esta palavra, porque tu és homem de Deus e é mulher de Deus. E aí quem sabe você tem ficado escondido. E aí o Senhor está trazendo esta palavra para falar que você tem valor, que diante de Deus há jeito, a solução, que o Senhor não esqueceu de você, que uma palavra de hoje liberada do teu coração está dizendo: olha, volta filho meu, porque eu quero fazer uma grande obra na tua vida, aleluia. E este jovem problemático saiu de casa. E aí nós ficamos pensando que na sua caminhada ele saiu dissolutamente, não percebeu o coração do pai dele como estava. Ele em um momento, antes de ser tratado por Deus, se preocupava: olha, será como é que está o meu pai, como é que está ele?
ele só queria saber de todas as coisas do mundo. E Deus tinha um plano na vida dele. Então por isso que nós olhamos muitos filhos aí correndo no mundo, e que o Pai Deus espera de braços abertos. O Senhor nunca esqueceu de você e dos teus familiares, e quem sabe você tem orado e pedido uma resposta a Deus, e aí você tem pensado que tem demorado, mas o Senhor fica contemplando, olha, aquele que saiu há de retornar para mim, porque o Senhor tem um plano, louvado é o nome daquele que vive, aleluia. E ele saiu para gastar a parte da sua herança, e a palavra de Deus diz que começou a padecer muita necessidade, e chegou uma naquela cidade, a qual mandou que os seus campos, um dos homens falou, olha, eu tenho um emprego, mas é de cuidar de porcos. E aí ele lá começou a refletir sobre a tua vida. A Bíblia diz que ele, tornando para si, ele começou a olhar para dentro de si e falar, olha o que eu fiz da minha vida. E quem sabe muitas pessoas que estão ouvindo esta palavra nessa noite, têm pensado assim, olha, ainda há esperança. Eu ainda estou voltando, estou fazendo uma retrospectiva da minha vida. Eu perdi muito tempo, mas ainda há esperança. Eu ainda estou vivo, ainda estou forte. Eu ainda tenho tempo para buscar Deus, para voltar à casa do Pai. Eu ainda sirvo, ainda eu serei um guerreiro. E aí quem sabe você tem apanhado o mundo do diabo, tem passado por maus bocados nesta vida porque não reconheceu a grandeza de um Deus. Mas o nosso Deus ainda te espera, louvado é o nome do Senhor. O nosso Deus não esqueceu do tempo que você cantava. O nosso Deus não esqueceu do tempo a qual você louvava o Senhor. O nosso Deus não esqueceu quando você saiu de casa e olhou para trás e falou, olha, e olhando não se despediu, mas saiu, e o Senhor olhando com ar de misericórdia, ele volta, porque eu vou tratar o seu coração, aleluia. E a palavra de Deus disse assim que ele voltou tornando para si, e aí falando, olha, quantos jornaleiros do meu pai é abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, irei ao meu Pai. E eu fico pensando aqui, quando ele fala, eu vou se levantar. E aí quem sabe muito de nós está prostrado diante dos nossos problemas. Quem sabe de nós até pensamos, olha, eu não vou fazer nada mais na igreja, porque já estou cansado. Mas o Senhor nesta noite, Ele está dizendo, olha, levanta-te. É tempo de guerra, é tempo de luta. Você não pode parar porque é um problema, ou por causa de uma fofoca, não por causa de algum outro empecilho da tua vida, ou quem sabe porque você deixou a casa do Pai. Mas é necessário que você volte, porque o Senhor está dizendo, olha, levanta-te, porque eu serei contigo, louvado é o nome do Senhor. Levantar-me-ei e direi, irei com meu Pai, e direi, pequei contra os céus e a terra. Ele falou assim, olha, se eu perecer aqui, eu estarei errado, mas eu farei uma coisa diferente, eu vou dizer que errei, eu vou reconhecer o meu erro, louvado é o nome do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus jornaleiros. E ele levantou e foi-se, e levantou de longe, seu pai o moveu de íntima compaixão. E aí eu fico pensando assim, o pai dele todos os dias, como Deus nos espera. Todos os dias o pai olhando na beira da fazenda, olha, meu filho saiu daqui já tem um mês, o meu filho saiu daqui já tem 2 meses e não volta. E quem sabe com a vista cansada já olhava de longe, e de muito longe esperava um sinal e ele não voltava. E o pai quem sabe chorava, como é que está o meu filho? É assim que Deus faz conosco. Quando a gente está distante de Deus, o Senhor não se esquece. Todos os dias ele olha lá da janela e fala, olha, quando é que ele vai ter atitude de se levantar? Quando é que a atitude que ele vai falar, olha, pequei contra os céus e a terra? E aí o Senhor fica nos esperando, porque Ele nos ama, louvado é o nome do Senhor. Quantos de nós passamos por maus bocados, porque não reconhecemos que Deus é o Senhor da nossa vida? Quem sabe muitos de nós não reconhecemos o que Deus tem feito em nossa vida, e continuamos nos negligenciando. E aí fazemos as coisas como queremos. E o Pai sempre nos esperando, olha filho, eu te aceito. E aí a palavra de Deus diz assim, que ele fala, olha, de longe o pai o avista. E aí quem sabe um dia o pai olhou, todos os dias o pai ia, mas nesse dia o pai deve ter esperado um pouquinho mais, e o coração apertado. E aí como o nosso Pai do céu diz assim, olha, ele está voltando. E aí quando ele começa a ver ele voltando, ele de braços abertos e recebe o filho. Ele não queria saber se o filho estava com cheiro de mendigo, com cheiro de porco, não estava com cheiro, quem sabe não muito agradável, mas ele esperou e abraçou. E a palavra de Deus diz que ele não teve nenhum preconceito, ele beijou seu filho, aleluia.
Aquele pai que ama, aleluia, ele não despreza você. Ele não te acusa. Quem sabe nós passamos, e aí por muitas coisas na vida, e aí nós pecamos, erramos, e aí o Senhor, Ele não fica te acusando. Olha, você fez aquilo. Ah, mas você fez aquilo naquele dia. O diabo sim é acusador das nossas almas, mas o nosso Deus não te aponta, porque pelo sangue de Jesus nós somos lavados e remidos, aleluia. Pequei contra os céus e a terra, já não sou digno. Mas Ele disse assim, vem. E aí ele começa a beijar seu filho. E aí ele começa a tratá-lo novamente. Para você entender como é que o pai faz. Louvado é o nome do Senhor. Ele não olha para seus defeitos, aleluia. Ele não chegou assim, botou o dedo na cara dele e falou, olha, você lembra daquele dia? Naquele dia, 30 de maio, e aí você fez isso comigo, e aí você me entristeceu meu coração, eu não quero falar com você. Ele chegou e abraçou, com a atitude de um Deus que ama, com a atitude do Deus que transforma, com a atitude do Deus que não espera, não te acusa. E aí quem sabe o diabo fica lembrando na tua cabeça, olha, naquele dia você fez isso, ah, no outro dia você fez isso. E aí o Senhor fala assim, olha, eis que eu joguei os pecados no mar do esquecimento, e dele não lembro mais. Quem é o acusador que vai te acusar? E aí você é justificado, eu sou justificado, aleluia. E aí nenhuma acusação basta quando você, porque você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E aí a palavra de Deus diz assim, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado é o nome do Senhor. E aí ele fala assim para o seu servo, trazei depressa a melhor roupa, porque eu quero mostrar para este mundo o que é o amor verdadeiro. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O pai dele poderia muito bem falar assim, olha, você vai viver junto com os empregados, você vai vestir a roupa dos empregados, você vai ficar junto com eles, os meus jornaleiros estão lá no fundo, e você vai ficar lá. Mas o Senhor, quando Ele quer te exaltar, Ele fala assim, olha filho, chega de sofrer, vem para cá que eu quero te abençoar. E aí quem sabe você está ouvindo esta palavra nessa noite, e aí quem sabe o teu coração está arrependido, e aí quem sabe você como filho falou, pai, eu errei, mas eu quero voltar ao início, eu quero voltar a te servir novamente. E aí o Senhor vem de braços abertos e colhe com carinho. Louvado é o nome do Senhor. Quem aqui lembra do sacerdote Josué? A palavra diz que o Senhor diz que Ele mostrou-me o sumo sacerdote, estava diante dele o anjo, e o Satanás estava à sua direita, e falou assim para o sacerdote Josué, olha, e aí começou a acusar o sacerdote Josué. E aí o anjo do Senhor disse assim, olha, eis que hoje, a partir de hoje eu tiro a tua iniquidade, eu quero tirar tuas vestes sujas, toda acusação do diabo eu vou tirar da tua vida. E aí falou para ele, olha, traz para ele um manto limpo. E aí pegou o sacerdote Josué e colocou uma manta limpa, branca como a alva. E aí disse assim, agora não existe mais acusação. Simbolizando que aí quando o filho pródigo voltou para casa, o pai pegou uma manta muito linda. E aí o servo trouxe, e aí ele colocou nele e falou, a partir de hoje, você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Você vai ser abençoado, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E aí a palavra do Senhor disse assim, olha, mas disse o pai ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa. O Senhor, quando Ele quer te abençoar, Ele não vem com coisa estragada. O Senhor não vem com bênçãos que não sirva para você. O Senhor está querendo te abençoar, Ele está dizendo que vai te abençoar com coisas boas. As promessas aqui são grandes, são bênçãos espirituais, bênçãos materiais, que você, quem sabe, não tem visto. Quem sabe pela sua pequenez de pensamento, não entende quanto Deus pode te abençoar. E aí o Senhor agora, o pai dele fala assim, olha, eu vou te vestir com a roupa nova, eu vou tirar de você todo argumento, ninguém vai poder te acusar e falar, olha, você é um mendigo, você está sem roupa, você não tem mais o que vestir, está todo sujo, eu te justifico. O Senhor dizendo que estava simbolizando ali, colocando veste nova nele, em nome de Jesus.
E aí o pai também, não satisfeito, fala assim: olha, quando eu quero abençoar, eu abençoo de verdade. Quando eu quero encher, eu encho de verdade. Quando eu pego um crente vazio, eu encho e faço ele dar glória a Deus. Quando eu pego um crente que não tem condição, eu exalto, porque eu sou Deus na terra. O Senhor, quando ele pega um pequenininho, ele fala: eu vou fazer tu reinar entre as nações. E aí o Senhor exalta. Louvado é o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, digno de louvor e de adoração. E aí agora o pai do pródigo diz assim: olha, eis que eu quero te abençoar novamente. Traga um anel para ele, para mim colocar nele. E a palavra de Deus diz que ele colocou um anel simbolizando a autoridade. E aí o Senhor também nessa noite nos diz: olha, eis que eu te dou autoridade. O Senhor, quando Ele te trouxe aqui para dizer que você é servo dEle, é porque Ele está te dando autoridade e te falando: oh, eis que você pode pisar em serpente e escorpiões. Eis que eu te dou autoridade nessa noite. O Senhor está querendo que você tome posse da palavra do Senhor e comece a vivê-la de forma especial. Quando o Senhor, Ele fala assim: olha, filho, eu não esqueci das promessas. E aí quem sabe você já está há muito tempo atrasado, não tem visto a mão do Senhor. E aí Ele quer renovar uma aliança contigo nessa noite. Louvado é o nome daquele que vive. O anel simbolizando a autoridade. Você lembra quando o rei mandou Neemias voltar para reconstruir a terra? Para reconstruir a cidade, Jerusalém? Ele mandou as cartas todinhas e falou assim: olha, você vai passar além dos rios, dos governadores. Está aqui o meu anel, o selo de poder e autoridade. Quando tu mostrar para os governadores nas fronteiras que você vai passar, você vai ver que existe uma autoridade. O anel real está o carimbo sobre a carta. E você vai poder passar. E o Senhor nessa noite faz isso conosco. Ele dá autoridade para aqueles que o buscam, louvado. E o filho pródigo não foi diferente. Quando o pai dele deu aliança para ele, deu de novo o anel. Falou: olha, está renovada a aliança conosco. Eu não esqueci não. E aí quem sabe ele falou: oh, pai, me trata como jornaleiro. Ele falou: olha, eis que eu vou te exaltar, porque eu sou Deus entre as nações. Porque o Senhor estava mostrando para ele que com o amor que ele estava, Deus estava contemplando aquele jovem naquele momento. Louvado é o nome. Trazei também ao percates. O Senhor estava capacitando naquele momento. Você imagina um filho tratado por Deus, quem sabe saiu muito distante e agora voltou tratado. Por isso que eu estou dizendo a palavra e comecei falando sobre o vaso e o oleiro. Imagina aquele filho problemático, respondendo o pai, transtornado. E agora dentro de casa, reconhecendo a grandeza de um pai, honrando seu pai, sendo trabalhado por Deus. E assim como nós somos na mão do oleiro, nós somos um vaso na mão do oleiro. O Senhor quebra-nos e faz-nos de novo. E aí quem sabe nós muitas vezes estamos batendo contra a parede. E aí o Senhor está nos ensinando que Ele é o Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe o potencial que é você. Ele sabe que você pode gerar fruto. E aí quem sabe você tem se escondido. E aí o Senhor está querendo que você fale assim: olha, pai, eu quero me levantar. Direi que pequei, mas já quero ser chamado novamente teu filho. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Estarei louvado. Quando o Senhor fala de sandália dos pés, Ele está dizendo ali, como em Efésios 6,12, quando ele fala: olha, calçados os pés com a sandália do Evangelho. Ele está dizendo, ele está capacitando você a dizer que ainda existe um caminho, um percurso a ser feito. E aí você precisa caminhar. Nós não podemos desistir por algum momento da nossa vida. Quem sabe nós passamos por um momento difícil, e aí o Senhor nos trabalhou o nosso coração e nos trouxe para cá, para esta igreja, para ser bênção na vida do nosso pastor. Você foi trabalhado, e aí o Senhor está querendo te dizer que neste momento você já é tempo de começar a gerar fruto. Já é tempo de você falar: olha, eis-me aqui, usa e envia-me a mim. Quem sabe se o Senhor fizesse uma resposta, uma pergunta no tempo, e aí quem sabe nós podíamos ter falado: eu não vou. Quem sabe se o Senhor falar: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Outro tempo, quem sabe nós falássemos: olha, Senhor, não dá agora, estou muito jovem. E aí quem sabe nós podíamos falar: olha, Senhor, não é o tempo, eu vou primeiramente cuidar das outras coisas. Mas depois de tratado, nós íamos dizer: olha, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado é o nome do Senhor. Fique de pé, igreja do Senhor, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Quem é aqui o vaso na mão do oleiro? Aleluia. Quem aqui
Foi selecionado por Deus para ser um vencedor. Quem aqui é um guerreiro do Senhor? Louvado é o nome do Senhor. Você não nasceu para perder, você nasceu para ser abençoado. E é tempo de nós começarmos a fazer algo para o Senhor.